Isaías 44, a partir do verso 1. Isaías 44, a partir do verso 1, amém? Diz a palavra de Deus: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Aleluia. Senta aí, amados de Deus. Glória a Deus. Eu imagino que você já leu essa declaração. Eu imagino que você já ouviu sobre esse texto, mas se não ouviu, não tem problema. Porque o Senhor te trouxe aqui hoje para ouvir. O Senhor te trouxe aqui para ministrar sobre a tua vida. Esse texto, ele passa num período muito difícil. Israel está num cativeiro babilônico. E esse cativeiro teve uma duração aproximadamente de 50 anos. Durante 50 anos, o povo de Israel estava ali tendo a sua cultura misturada. Durante 50 anos, o povo estava ali tendo a sua personalidade modificada, suas crenças, valores. Quando a gente muda de um estado para o outro, você percebe, se a pessoa passar um pouquinho de tempo mais, ela começa a mudar o sotaque. Daqui a pouco ela muda alguma coisa mais além do que o sotaque. Você conhece, deve conhecer pessoas que ligam para um parente que está em outro estado e ela já muda a forma de falar. Tem esses também, né? Basta ligar para alguém que está em São Paulo que já... E a fulana? E o Beltrano? E a ciclana? Se liga para alguém que está em Minas. E é trembão, hein? E é assim, meu filho, né? Já muda. Liga para alguém do Nordeste. Né? Aí já é aquele negócio mais arrastado e você... Oxente. Se dentro de um país a gente já percebe uma mudança em poucos dias, imagina 50 anos. Alguns valores, irmãos, foram corrompidos, porque a finalidade de Babilônia era escravizar. A finalidade de Babilônia era criar uma nova identidade naquele povo, ou tirar a identidade que eles tinham. Deixar com que aquele povo passasse de viver uma vida como filho de Deus e vivesse algo diferente. As pessoas estavam, naquele momento, vivendo uma crise de identidade. Eu não sei se você já assistiu o filme Forrest Gump, mas você percebe que é um homem que começa a sua história e ele está numa crise de identidade. Uma hora ele é corredor, outra hora ele é jogador de ping-pong, outra hora ele é pescador e ele já não sabe mais o que é. E ele está vivendo assim. Aquele povo estava tão misturado que estava vivendo desta forma. Às vezes, irmãos, nós estamos seguindo a Deus porque eram pessoas que Deus chamava de seu povo, o Israel de Deus.
E por tantas circunstâncias que a gente vai passando, por tanta coisa que vai vindo e a gente não percebe, parece que roubando a nossa identidade, vai trazendo esfriamento para o nosso coração, vai nos tirando no meio da atmosfera, sabe, que nós vivíamos antes de adoração ou de qualquer outra coisa, e nós já começamos agora, quando olhamos o nosso espaço, quando olhamos em nossa volta, quando nós olhamos os caminhos que percorremos, quantas vezes nós não olhamos e dizemos: meu Deus, quem eu sou? Por que eu estou tão frio? Por que eu não tenho mais prazer nisto ou naquilo? Eu imagino que havia um povo lá que vivia assim. Também tinham outros que viviam, mesmo no cativeiro, fervorosos, firmes. Quando a gente olha Daniel, a gente percebe que Daniel, ele está no início do cativeiro babilônico, mas no início, quando fizeram a proposta de mudar nome, de mudar identidade, de comer iguarias, ele não se contaminou. Aliás, ele foi para uma cova de leões, porque ele orava, porque ele buscava, porque ele não mudava a sua identidade, porque ele sabia quem ele era, porque ele sabia quem era Deus na vida dele. E quando a gente sabe, irmãos, quem é Deus na nossa vida, isso faz a diferença. Faz ou não faz? Você sabe quem é o Senhor? Quando você sabe que Deus é o Deus que habita em você, você começa a viver ali com Deus. Essa sociedade, irmãos, da Babilônia era uma sociedade que as pessoas estavam rotuladas. Rotuladas como o quê? Fracassados. Até os instrumentos de adoração eles tiveram que pendurar no salgueiro, porque já não tinham mais prazer de adorar, porque as músicas de adoração agora estavam tendo outra serventia. Imagina como estava a vida deles. Eles olhavam para si e só viam as suas falhas. Olhavam para si e só viam as suas culpas. Há muita gente que é rotulado, há muita gente que cada dia, sabe, o que as trevas ou a vida ou alguém faz é colocar culpa. Rotula pelo erro, rotula, sabe, por um defeito físico ou por um apelido. Quantas pessoas que você conhece que você não sabe o nome, mas sabe um rótulo que ela tem, um apelido que ela recebeu. Por exemplo, talvez alguns aqui saibam, ou muitos aqui saibam, mas uma grande maioria não saiba. Quem é Alessandro Bete Rosa? Alguém lembra? Tem ali uns dois que lembram. Mas se eu disser Magrão, todo mundo sabe, é o goleiro do esporte. Perceba, ele foi rotulado como Magrão, mas o nome dele é Alessandro. Mas a gente não conhece ele, a gente conhece pelo apelido, Magrão. Aliás, o esporte está precisando dele. A situação não está fácil não, para a gente rubro-negro. São pessoas que têm uma identificação. Alguns são identificados por um erro. Talvez você seja identificado por um erro que cometeu no casamento, num relacionamento, com um amigo, na faculdade, no trabalho, na escola, e aquilo fica ecoando a vida toda, e você não consegue se libertar daquilo, e as pessoas que estão em volta não permitem que você se liberte, porque o tempo todo a ideia é mudar a tua identidade, é fazer você se sentir um fracassado. Mas escuta isso, Deus não te conhece pelos traumas, Deus não te conhece pelos teus fracassos, Deus não te conhece pelos teus sucessos, Deus não te conhece pelos teus erros, Deus não te conhece pelos teus acertos, Ele conhece você e chama você pelo nome. O que é lindo nesse texto, ele diz: Israel, povo meu. Ele leva o profeta Isaías. Isaías vai lá, naquele período de exílio. Isaías vai com uma função
devolver para aquele povo a identidade que havia perdido. Isaías vai lá para relembrar, para que aquele povo possa entender. E eu quero relembrar para você a mesma coisa. Deus não esquece e não esqueceu de você. Eu sei que muitos aqui teve tempo que era tão fervoroso e diz, poxa, eu já fiz isso. E às vezes não sabe nem por que esfriou. Deus não esquece de você. Esse povo vivia dias difíceis, irmã Maria. Cativeiro não é fácil. Eram dias de choro. Eram dias de dores. Eram dias de incertezas, de grandes ameaças. Porque Babilônia era cruel. Eles estavam exilados. Exilados é distante de casa. Longe dos seus. Perdendo direitos. Não podia ir para o templo como eu e você está aqui para adorar. Se sentindo esquecidos. Era uma dor terrível. Mas aí Deus olha e levanta o profeta Isaías para levar uma palavra de esperança, para levar uma palavra de restauração, para levar uma palavra para aquele povo dizendo, eu estou trazendo para você, devolvendo para você a sua identidade. Eu não estou olhando você pelas tuas falhas, mas eu continuo olhando para você como meu servo, como meu príncipe, como minha princesa. Deus, irmãos, é diferente. Ei, Deus não fica paralisado no meu e no seu erro. Ele não olha o meu e o teu erro. Ele não fica parado naquilo. Mas você errou. Sabe pessoas que você conversa, mas você errou. Você faz aquilo e quando você fez aquilo? Não, Deus não fica paralisado em nosso erro. Deus não fica paralisado em nossas quedas. Deus não fica paralisado naquilo que a gente fez de errado. Mas Ele começa a olhar naquilo que Ele tem para nós, para vivermos o propósito dEle. Mesmo em meio ao cativeiro, Ele vai lá e diz, você é o meu povo, você é o meu escolhido, minha escolhida. Você é alguém que eu ainda vou usar. Você é alguém que eu vou transmitir de mim. O que é que Isaías nos mostra aqui com grande esforço? Primeiro, Deus é o Deus que restaura a nossa identidade ferida. Eu não sei como está a sua identidade diante de Deus, mas Ele restaura. Ele começa o versículo 1 dizendo, agora pois, uma nova mensagem, um novo tempo está surgindo agora pois. Ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Israel havia pecado. E o pecado levou ele a cativeiro, porque todo pecado leva a gente a cativeiro. Israel estava ali, sabe, perdendo a sua dignidade. Dignidade é uma coisa, sabe, que quando é machucada, quando é ferida, é muito difícil. Israel estava perdendo a sua identidade. Talvez ele já não se achasse mais povo escolhido de Deus. Porque quando a gente perde a identidade, a gente aceita qualquer outra, irmão. Quando a gente perde a identidade, qualquer uma outra serve. Por isso que algumas pessoas recebem a identidade por um erro, por um apelido, por um fracasso, talvez por um sucesso. Identidade às vezes por uma destruição. A vida que ficou em frangalhos. Quantas pessoas não têm identidade perdida por uma separação? Por um divórcio que aconteceu. Algo que veio e trouxe uma desagregação a tudo. Rompeu, quebrou, criou fissuras. Mas apesar disso, Deus traz uma grande afirmação. E a afirmação de Deus é muito forte nesse texto. Ele fala da fidelidade dele. Ele reafirma quem somos nele.
Então eu queria que você me ajudasse, se você puder. Seja a boca de Deus para alguém aí e afirma para ela: você é Jacó de Deus. Se for homem, você diz: você é servo do Senhor. Se for mulher, você diz: você é serva do Senhor. Israel de Deus, escolhido de Deus. Repete para ela: escolhido de Deus. Deus chama você de Jacó. Ou seja, Deus te chama pelo nome. Deus olha para Israel e aponta para ele o propósito, a transformação de Deus, o que Deus havia de realizar. Deus não olha para Israel e vê mais Israel como escravo em Babilônia, mas ele diz: é meu servo. E se você ler o 43, você vai ver o que Deus vai fazer com Babilônia, e o que ele diz que vai fazer. Ele diz: eu vou mandar lá, e você vai ver, eles vão sair fugidos de navio. E ele começa a contar o que vai acontecer, mas ele diz: agora vocês não são mais escravos, vocês são meus filhos amados. Então dá um sorriso para alguém aí, diga: filho amado de Deus. Amém? Você lembra de Pedro? Pedro ilustra bem isso aqui, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus ressuscita. As mulheres vão ao túmulo, chega lá, não encontra ninguém, mas de repente Maria tem um encontro, e o Senhor manda dizer por ela: olha, não busca entre os mortos, porque Ele ressuscitou, e vai ter com os discípulos. Ele é quem vai até você, é Ele que é o libertador, é Ele que vai ao seu encontro, porque Ele sabe que você não tem força para vir ao encontro dEle, eu também não tenho. Então Ele vai, Ele diz: eis que Ele vai. Diga a Pedro que vá também, porque talvez Pedro tenha dito: eu já não sou mais digno. Mas Jesus vai ao encontro dele, e Jesus chama ele novamente. E eu fico maravilhado, porque eu percebo esses dias que Deus está nos chamando novamente. A missão não acabou, Ele não passou. O tempo de Deus usar você ainda não terminou. Deixa Ele te preencher, deixa Ele colocar fogo de novo na tua vida, deixa Ele aquecer a tua alma, deixa Ele te dar novos sonhos, deixa Ele usar você para aquilo que Ele já idealizou. Ele diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, ele estava devolvendo a identidade a Pedro de apóstolo, de servo, de discípulo, de filho, de alguém que ele conta. É isso que Deus quer para a igreja, que a igreja entenda que ela é aquela que barra toda maldade. O dique de Deus é você. Deus quer usar você para restaurar famílias no teu condomínio, as famílias do teu bairro, no teu trabalho. Deus quer usar você, sabe, para ganhar vidas, para anunciar o evangelho. Irmãos, sabe o evangelho que não transforma? É o que não é falado. Mas todo o evangelho que é falado transforma. Então abre a tua boca e deixa Deus te usar. Começa a falar desse Deus Todo-Poderoso. Esses dias eu estava lendo, e eu parei em Atos, e eu entendi Atos dos Apóstolos, e eu fiquei parado, e o Senhor disse para mim: só, você não sabe por que Atos? Atos aqui é feitos. Atos aqui não é um nome como a gente tem nos mosquiteiros, não, Atos, Portos, Aramis, não, é Atos dos Apóstolos, são os feitos. A igreja crescia, a igreja primitiva foi a igreja que mais cresceu, mas ela cresceu porque tinha ação, ela cresceu porque os apóstolos iam, ela cresceu porque os discípulos anunciavam, porque eles sabiam a identidade deles, eles entendiam quem eles eram livres para anunciar o evangelho. E deixa eu dizer para você, daqui a pouco não vai ter tempo de liberdade. Aproveita enquanto tem e anuncia. Havia uma identidade devolvida, a identidade de servo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo anuncia. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, sai pelos poros. Quem é cheio do Espírito Santo, aonde está prega.
até calado prega, porque as ações mostram o Deus Todo-Poderoso, os princípios, não tem como esconder, por isso que Daniel não escondia, não tem como. A ferida pode tentar fazer isso? Pode. E essa é a finalidade das trevas, marcar você, ferir você, colocar fracasso, para que você olhe e diga assim: poxa, eu orava tanto, hoje já não tenho. Quando eu oro 5 minutos, eu oro muito. Para que você diga: eu li a palavra, meu Deus, eu já não tenho força para ler a palavra. São feridas, o diabo vai colocando, vai paralisando você. Bota um problema financeiro, um problema familiar, e você fica gastando tanto tempo com aquilo, tão preso àquilo, que já não consegue mais ficar preso no que era para ficar preso. Aí entra em cadeias emocionais, entra em cadeias espirituais, e começa agora a sofrer e a viver uma vida que Deus não pediu para viver. Porque Deus nos chama para anunciar a vida. Ele nos chama pelo nome verdadeiro: Jacó, Israel. Ele não nos chama como escravos, exilados, mas Ele nos chama de Israel. Ele nos chama pelas suas escolhas. Ele diz: tu és meu. Quantos pais mamãe tem aqui? Quando seu filho, formatura do ABC, eu não quero ir lá em cima não, vamos lá embaixo. E ele vai receber o diploma. Você olha para todo mundo que está em volta, infla o peito de pombo, não é? Meu filho. Quando seu filho faz uma faculdade, termina uma residência, você, meu filho. Quando ele vai jogar bola, chuta, a bola vai lá na bandeira do escanteio, acaba sendo gol, meu filho. Qualquer feito, meu filho. Ele dá o primeiro passo, mal caindo, você, meu filho está andando. Há uma alegria dos pais para com os filhos. Se alguém vem atacar seu filho, pode ser um leão, um urso, você se agarra ou não? Para proteger o seu filho, você tem orgulho em dizer: ele é o meu filho. Mas quem está dizendo isso é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que me criou, que te criou, que nos formou. Ele diz: tu és meu, propriedade exclusiva dele. Ele usa aqui uma expressão que você vai ver muito em Roma. Porque quando a Bíblia usa para nós a expressão, parece que ela está usando esta. Quando ela diz que nós somos adotados. O que era um filho adotado para o Império Romano? Era um filho que nunca poderia ser rejeitado. Você poderia rejeitar o filho físico, porque este filho físico você não pediu, ele veio. Mas o adotado você escolheu, e aquele que você escolheu, você não pode rejeitar. Por isso que a Bíblia fala: Abba, Pai, Ele nos adotou, nos enxertou de novo. Ou seja, Ele está dizendo: eu escolhi, eu te escolhi, eu sei do seu defeito, eu sei do seu problema, mas apesar disso, eu te escolhi, e eu quero usar você. Eu te escolhi, você é meu filho. Então comece agora a se enxergar como Deus enxerga você, e não como o mundo te vê, não como os problemas mostraram que você é. Te enxerga como filho, como filha, como o melhor de Deus. Você não é rascunho, é a melhor obra-prima do Senhor. Ele te escolheu.
Assim diz o Senhor que te criou e que te formou desde o ventre. Olha que coisa, ele reforça, irmãos. Como criador e formador, ele reforça a sua identidade. Eu criei, eu formei. Então você não é obra do acaso. Talvez você ouviu em casa, felizmente, perdoa. Talvez houve uma ruptura no seu lar, e você ouviu do seu pai ou da sua mãe: você é o atraso da minha vida, você é um erro. Quando você nasceu, eu passei a viver problemas. Não. Você é a formosura de Deus. Você é o mimo do Senhor. Você é o filho, a filha amada do Deus vivo. Você foi criado, gerado em amor. Deus ama você. Deus quer usar você. Está no texto. Olha que coisa linda a expressão que Deus usa. Deus chama o seu povo de Jesurum. Ele podia ter usado qualquer outra expressão, Dani, mas ele usa Jesurum. O que é isso? Isso é uma forma carinhosa de chamar Israel. Ou seja, significa meu amado, o reto, aquele que eu amo. Então a gente não tem que olhar para frente com medo, porque aquele que nos ama, que nos criou, que nos gerou, diz: eu vou estar com você, eu criei você, eu te escolhi. Segunda coisa linda desse texto, é que Deus nos enche de vida, mas nos enche para cumprir um propósito. Olha o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Um dia eu recebi um CD, e eu fui escutar. E era de Judson Oliveira, e eu gostava de um louvor que ele cantava. E nesse CD tinha outro. Uma oração que eu disse: uau, Senhor, minha adoração já não passa de canções, palavras repetidas. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. E eu escutava aquela letra de alguém que não se escondeu, de alguém que olhou para dentro de si e disse: a minha realidade é essa, mas o Senhor pode fazer alguma coisa. A minha realidade é essa, mas o Senhor pode me mudar, me modificar. O Senhor diz: olha, você pode até estar vivendo como terra seca, mas eu vou derramar água sobre você sedento. Eu vou regar você. E quando a gente fala de sedento, a gente poderia falar de grandes coisas, mas eu coloquei aqui como aquele que reconhece a sua necessidade. O sedento é aquele que reconhece que precisa de mudança. É aquele que reconhece que não está vivendo o que deveria viver. A terra seca aqui, ela representa isto, esse coração árido, seco, uma vida sem frutos, uma vida que parece que perdeu o sentido, um relacionamento de alguém com Deus estéril, frio, de alguém que não consegue viver algo que o contagie mais. Mas também eu posso dizer que sedento é insaciáveis. Aqueles que estão em busca de algo mais. Aqueles que estão dizendo: derrama mais.
daqueles que vão ao poço e conversam com Jesus e diz: o poço é fundo, mas ele diz: eu tenho uma água especial. Se você me entender, vai jorrar dentro de você um rio de água viva. Ah, Senhor, me dá porque eu estou sedenta. Enche, preenche. Eu não quero estar vindo buscar esta água, eu quero esta outra. Sedento, insaciável. Deus espera que eu e você seja insaciável, que a gente busque a presença dEle. A terra seca pode ter muita imaginação. Quando a gente viaja aqui para o sertão, eu viajei muito, você vê aquela terra seca, rachada, só sal. A gente pode olhar para uma terra seca, assim, que você passa na beira das estradas e você vê a carcaça dos bois. Que você não consegue ver nada de verde a não ser palma. Que você mete a enxada e só faz subir poeira. A gente pode olhar a terra seca nesse sentido. Mas a gente também pode olhar a terra seca como um coração sem direção, sem destino, sem fruto, sem propósito, em conflito. Podemos definir como alguém sem força. Não tem força para caminhar, não tem força para falar, não tem força para chorar, não tem força para viver, não tem força para se entregar, não tem força para acreditar que Deus é o restaurador da vida. E se você se encontra em qualquer um desses três casos, sedento querendo mais, ou sedento que perdeu a força, perdeu a identidade, de coração árido, Deus quer derramar sobre você rios de águas vivas, porque essa foi a promessa dele. Filho, filha, eu te prometo, vou derramar água viva, vou derramar água viva, vou derramar água viva. Quando os nossos olhos espirituais começarem a abrir, quando as escamas caírem, quando os nossos ouvidos espirituais estiverem aguçados, nós vamos entender o que é água viva. Nós vamos perceber que Deus está dizendo hoje para mim, para você: eu vou derramar mais do meu espírito, o consolador, o amigo fiel. Eu vou derramar mais, vou fazer você ter um novo entendimento, vou fazer você viver algo diferente, vou fazer você pular como bezerros pulam, sabe, na estribaria. Eu vou ajudar você, eu vou vir sobre você, eu vou tirar tua sequidão, eu vou regar de novo você. O salmista vai dizer que as correntes do Negueb desciam, como as correntes do Negueb. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, né? A boca se encheu de cântico, de júbilo, porque as correntes desceram. Vai no sertão, irmãos, vê tudo lá seco, mas quando a chuva cai, há muito tempo atrás alguém fez isso, eu queria reportar isso para você agora, só para você entender. Se você puder, fecha teus olhos e abre uma mão aí, abre a palma da tua mão, pega um dedo e começa a bater nessa palma da mão. Vai batendo, vai batendo. Usa dois. Está percebendo o que está acontecendo? Usa três. Está aumentando a chuva. Está aumentando a chuva. Usa 4. Usa os 5. Porque Deus vai derramar aguaceiro e chuvarada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida emocional.
a chuva cai. E é lindo quando a chuva cai. Eu vivi minha vida no campo, eu sei o que estou dizendo. Quando a chuva cai e você menos espera, você olha para o campo e você percebe o broto começando a surgir. A vida vai começando a brotar de novo. Aquilo que era terra seca agora começa a dar o primeiro broto. E esse broto cresce. Ele começa a crescer viçoso. E aquilo que era estéril agora já não é mais. A terra produz para a glória de Deus. Você vai produzir para a glória de Deus a 100, a 60, a 30 por um. Para Deus não basta só mudar a minha identidade e a tua identidade. Para Deus não basta só restaurar. Ele também quer nos encher. Eu vou derramar água sobre o sedento. Deus vai te encher do Espírito Santo. E você vai viver o propósito de Deus. Você vai ganhar a sua família para Jesus. Você vai ganhar os seus vizinhos para Jesus. As pessoas lá do teu trabalho vão conhecer de Jesus através da sua vida. E quando você menos esperar, você vai perceber o da direita, o da esquerda, todo mundo servindo a Jesus. Porque você começou a chorar, porque você começou a orar, porque você começou a clamar, começou a jejuar, começou a buscar. E à medida que você foi buscando, a coisa foi mudando. A gente às vezes não percebe. Mas perceba, quando você começa a fazer exercício físico, quando você começa a ser seletivo no que come, se você está grandão como eu, aí você começa, a perder, você começa a desinflamar, você começa a mudar a sua estrutura física. Você às vezes não percebe, mas alguém olha e diz assim: está diferente, está mais forte. Opa, estou achando que tem alguma coisa diferente. É igual criança, você não percebe, mas daqui a pouco você passa um mês sem ver. Quando você encontra isso, nossa, os pais amarraram, puxaram ele na cama. O que foi que aconteceu? O menino cresceu, desenvolveu. Ele cresce. E vai aprendendo. E você vai aprender a ouvir a voz do Espírito. E cada vez que você estiver cheio do Espírito, você vai viver o propósito deste Espírito. Então é preciso que eu e você saia dessa mentalidade de escravo da Babilônia, entenda nossa identidade com Deus e queira cada dia ser sedento dele, mas sedento no aspecto de como a coça anseia pelas águas, sedento no aspecto de se esconder em Deus, de mergulhar nele, e ele vai trabalhar na nossa vida. E em último lugar, reconheça a sua necessidade de Deus. Irmãos, a gente tem tanta necessidade, ou a gente acha que tem tantas. A gente corre atrás de tantas coisas, como alguém que corre atrás do vento, como um Forrest Gump corria. Mas parece que o Senhor diz assim: só bastava uma, era necessária. É interessante que no versículo 5, ele fala que vai encher, e aquele povo entende a sua necessidade, porque agora um dirá, diz o texto: eu sou do Senhor. Quem dirá? Um dirá: é você, sou eu. Um dirá: eu sou do Senhor. Eu tenho dono, eu sou do Senhor, o meu Pai me ama, eu sou dele, ele vai se levantar, ele vai estender as mãos sobre mim, ele vai mudar a minha sorte, eu sou do Senhor. O outro vai ter lá, você vai no cartório e tem lá, qual é o nome? Fulano tal Silva, fulano tal Medeiros, fulano tal, e vai ganhando sobrenome. Outro se chamará do nome de Jacó. Eu sou o Jacó de Deus, o Jesurum do Senhor.
Eu sou o mimo desse Deus. Outro escreverá com mão. Vai ter gente, sabe, mais altivo, vai dizer assim, ó, vou escrever aqui. Eu mesmo escrevo. Eu sou do Senhor. E por sobrenome, tomará o nome de Israel. Então olha para alguém e diz, Deus espera que esse seja você. Esse tem que ser você. Esse tem que ser eu. Quando eu e você nos voltarmos para Deus, quando eu e você deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, nós vamos receber uma nova identidade. E nós vamos sair pelos 4 cantos da terra dizendo, eu sou do Senhor. Nós não vamos ter vergonha de dizer, eu sou do Senhor. Nós não vamos ter medo, receio. Nós vamos dizer abertamente, eu sou do Senhor. Eu sou desse Deus Todo-Poderoso. E essa é uma declaração forte. É uma declaração de pertencimento. Quando você faz, sabe, o curso Casados para Sempre, uma das coisas que você aprende logo no início é, eu sou de Luciene. Luciene de Sóstenes. Ou seja, você aprende logo que você pertence. Uma mensagem de pertencimento, de fidelidade. A fidelidade não está na aliança que o casal carrega no dedo, mas a aliança do coração. Aqui é reflexo do que está aqui. Fidelidade, eu sou do Senhor, eu sou entregue para Ele, eu dependo dEle, eu tenho uma aliança com Ele. Você é do Senhor? Então declara aí, eu sou. Eu não ouvi não. Você é do Senhor? Eu sou. E você é. Então se você é do Senhor, não vive mais como escravo da Babilônia. Se você é do Senhor, não vive mais escravizado pelo pecado. Se você é do Senhor, não vive mais caindo na mesma coisa, não. Te reveste das armaduras de Deus. Te reveste desse poder que Deus te dá. E começa a declarar dias diferentes na tua casa. Dias diferentes para os teus filhos. Dias diferentes para o teu casamento, para a tua família. Começa a declarar o milagre de Deus. E você vai ver Deus trabalhando poderosamente na tua vida. Fica de pé nesse instante. Você é propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Então vive pautado nas coisas do alto. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem para o homem espiritual. A Bíblia diz, buscai as coisas de cima. Quem quer intimidade com Deus, busca as coisas de Deus. Quem quer intimidade com Deus, faz uma aliança com Ele e declara, eu sou do Senhor. Eu tenho uma identidade. Um dia, eu ouvi uma ilustração que chorei muito. Ela veio numa época em que estava muito difícil. E eu estava questionando a identidade. Eu estava questionando a identidade porque minha mãe estava no alcoolismo. Minha mãe estava com câncer. Meu pai fora do reino também. Algumas dificuldades e algumas coisas e algumas vergonhas. E eu questionava um pouco, ou talvez muito, e dizia, Deus, algumas besteiras que a gente diz, eu dizia, Deus, ou salva, ou risca meu nome do livro da vida. Porque tu não queres salvar minha mãe, como é que vai ser? E algumas coisas assim, e algumas revoltas que talvez você
deve ter tido as suas. E naquele dia alguém não sabia de nada, me deu um livreto e eu fui ler. E contava a ilustração de um circo. Havia um circo famoso na cidade. E aquele circo era um circo muito forte. E naquele circo tinha um leão. E só o rugido do leão já assustava quilômetros de distância. Mas todo mundo queria ver o leão. O circo estava lotado. Quando de repente um fio descascado fez um curto-circuito e alguém viu e disse: o circo está pegando fogo. Todo mundo correu. Deixou só o dono do circo. E ele tentava apagar, mas não conseguia, era muito fogo. Ele disse: eu vou tentar salvar as coisas. E não conseguia salvar. E no final da história ele só conseguiu salvar o leão. Perdeu tudo. Começou a andar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, sem comer nada. O leão emagreceu. A juba toda chamuscada, machucada pelo fogo, preso por uma corda. E ele vê uma árvore, e ele para, olha e diz: eu vou deixar esse leão amarrado aí. Vou tentar sobreviver, mas eu acho que não vou conseguir, vai morrer eu e o leão. Quando de repente passa uma picape, e para, freio forte, volta. Olha para ele e diz: bom dia. Ele diz: bom dia. E o cara vai na carroceria da picape e tira um pitbull, daqueles grandão, da cabeça grande. Diz: esse animal aí é seu? Ele disse: é, senhor. Ele disse: quer botar para brigar com o meu? Ele disse: não, senhor, só é o que eu tenho. Ele disse: não, bote aí seu cachorro contra o meu. Se o meu vencer, devorar o seu aí, o senhor não me paga nada. Se o seu vencer, eu lhe dou 10 mil. Ele disse: moço, quero não. Lhe dou 20 mil. Ele disse: moço, tem certeza? Tenho. Ele disse: então tá bom, solte aí. Soltou a corda do leão. O cara soltou o pitbull e o pitbull foi. Quando o pitbull foi, o leão, bocanhada só, matou o pitbull. O cara olhou e disse: meu Deus, o que é isso? Esse cachorro guenzo, queimado do fogo, encostado numa árvore, comeu meu pitbull, que nunca perdeu. Que cachorro é esse? Ele disse: moço, isso não é um cachorro não. Isto é um leão. Está chamuscado, mas é um leão. Está queimado do fogo, mas é um leão. Está magricelo, mas é um leão. Ele não perdeu a identidade. Ele é um leão. Você é o servo. Você é o filho. Pode estar chamuscado por problema, pode estar passando por dificuldade. Alguém pode achar: pronto, vamos destruir de uma vez. Mas você é filho. Deixa o Espírito Santo te preencher, para que você possa viver o que Deus tem para a tua vida. Busca viver esse relacionamento com Deus, porque Deus sempre vai te trazer provisão, porque Ele sempre quer te salvar, Ele sempre quer te restaurar. Feche teus olhos aí onde você está, por favor. Não tem nada místico nisso, é só para você não se distrair. Porque eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E Ele quer ministrar mais ainda na tua vida. Ele quer restaurar você, Ele quer tirar as escamas que o mundo colocou. Ele quer tirar a cera que está impedindo você de ouvir nitidamente a voz dEle. Porque a gente escuta tantas vozes, nós damos atenção a tanta coisa,
Nós temos tempo para tanta coisa. Na verdade, a nossa geração é a geração que vive dizendo: eu não tenho tempo para nada. Mas tem tempo para tudo. A gente tem tempo para estar na internet. A gente tem tempo para ouvir mau conselho. A gente tem tempo para buscar algumas coisas que não nos acrescentam. Nós temos tempo de estar nas redes sociais. Nós temos tempo de seguir pessoas que não vão acrescentar coisa alguma na nossa vida. Nós temos tempo para vivermos os nossos prazeres. Nós temos tempo para nos envolvermos nos pecados mais terríveis. O que a gente não está tendo tempo mesmo é para ouvir o Senhor, para ter um relacionamento com Ele, para seguir a Ele. A gente segue visões deturpadas que algumas pessoas têm. A gente mergulha em projetos que não nos leva a canto nenhum. Nós acreditamos em alguns gurus que criamos na vida. Nós temos tempo para apreciar algumas conquistas efêmeras que temos, que um dia vai passar. Mas não temos tempo para pertencer ao Senhor. Temos tempo para gastar, para tentar pertencer à sociedade que estamos inseridos. Gastamos tempo para ser aceito em tantos lugares, quando precisamos gastar tempo com o Senhor. Deus procura aqueles que querem, aqueles que têm ousadia, aqueles que dizem: Deus, eu estou disponível, eu sou do Senhor. Deus está dizendo: gasta tempo comigo, você é meu. Não deixa que o medo, não deixa que o pecado, não deixa que o erro prenda a sua boca, ao ponto de você não dizer dentro de você: eu sou do Senhor. Talvez você esteja aí de olhos fechados dizendo: Senhor, eu não tenho força para dizer eu sou do Senhor, porque o Senhor sabe que eu erro. Ele sabe, mas você pode declarar dentro de você: eu sou do Senhor. Porque Deus quer te salvar, porque Deus quer te restaurar. Essa é a maior declaração que você pode fazer diante de Deus e diante dos homens. Eu sou do Senhor. Este dirá: eu sou do Senhor. Aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. Eu tenho uma identidade. Eu fui restaurado. Eu sou templo. Eu sou morada do Espírito Santo. Eu sou tabernáculo de Deus vivo. Eu sou do Senhor. Fui chamuscado. Fui sofrido. Fui maltratado. Mas eu continuo sendo do Senhor. Eu não tenho vergonha de declarar: eu pertenço ao Senhor. Eu sou filho do Senhor. Eu fui transformado pelo Senhor. Eu fui modificado pelo Senhor. A minha casa é do Senhor. A minha família é do Senhor. O que prevalece na minha casa não é o erro, não foi o adultério, mas é a presença do Deus vivo. Eu sou do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Eu escrevo com minha própria mão: eu sou do Senhor. Isto fala de testemunho público. Isto fala de uma vida marcada de fé. Eu sou do Senhor. Eu testemunho: Deus é o Deus vivo na minha vida. Eu sou do Senhor. Aí onde você está, de olhos fechados, o Espírito Santo está falando com você, ou de olhos abertos mesmo, o Espírito Santo está dizendo para você: você é meu. Talvez você ainda não tenha esse pertencimento, mas Ele está dizendo: eu amo você, eu quero cuidar de você, eu quero ser o Deus vivo na sua vida.
Marcos vai dizer no capítulo 5 que Jesus pegou uma embarcação, atravessou o mar que estava agitado, quase que o barco afunda. Quando ele para na praia, alguém que vivia acorrentado entre os sepulcros, rasgado de pedra, endemoniado, corre na direção dele e diz: o que você tem comigo? Porque você veio me perturbar. E Jesus diz: eu não vim te perturbar, mas eu vim te livrar. E o Senhor diz para os espíritos imundos saírem. Eles dizem: por favor, não deixa que eu saia da cidade, me manda para os porcos. Ele manda, e os porcos morrem. A cidade fica sabendo daquilo, o reboliço é grande, e eles vêm. E quando eles chegam, eles encontram o homem que um dia estava possuído de demônio, tomado banho, livre, em sã consciência. Aquele homem chega para Jesus e diz: mestre, deixa eu ir com você. Mas Jesus olha para ele e diz: não, eu já te libertei. Agora vai para a tua casa e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez por você. Anuncia que um dia você foi possuído, mas agora é meu missionário. Um dia você foi ferido, mas agora é meu missionário. Um dia arrebentaram com tua vida, com tua família, com tua casa, mas agora o Senhor está dizendo: é o meu lugar de habitação, é o meu tabernáculo. Eu vou entrar, vou fazer morada. Eu já mudei, já modifiquei a identidade, já restaurei, e agora vai viver o meu propósito. E aquele homem saiu para anunciar. Porque quando a gente tem identidade restaurada, vem uma chama dentro da gente. Quando Jesus foi morto e ressuscitou, ele encontrou 2 homens em caminhos de Emaús. E os caras vinham chutando pedra, chorando, angustiados, dizendo: acabou. E Jesus disse: o que é que vocês falam tanto? Ele disse: você não sabe a última notícia. Ele disse: qual foi a última notícia? A última notícia é que Jesus morreu, meu irmão. Ele disse: não, a última notícia não é essa não. A última notícia é que ele ressuscitou. A última notícia é que ele está vivo. A última notícia é que ele habita ainda vivo. E sabe o que aconteceu? Os corações daqueles homens foram queimados. Pegou fogo novamente. Eles voltaram e disseram para os discípulos: ele nos encontrou em caminho de Emaús. Enquanto ele falava, o nosso coração queimava, ardia dentro de nós. A chama vai arder de novo dentro de você. Se ela nunca ardeu, vai arder hoje. Porque o Senhor está dizendo: eu quero salvar você. Você é meu. Você é minha. Eu amo você. Até quando você vai ficar longe de mim? Até quando você vai ouvir de mim e não vai querer um relacionamento comigo? Eu quero me relacionar com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero cuidar de você. Eu quero que o mundo saiba e perceba e veja o meu agir na tua vida. Eu quero que você dê testemunho real, vivo, eficaz de quem eu sou e de como eu transformo vidas. Não esconde tua identidade não. Anuncia. Se você estava frio, começa agora a pedir ao Espírito Santo para aquecer seu coração. Se você já não anunciava, pede a Ele para anunciar. Pede para voltar de novo. Pede a Ele dizendo: Senhor, me usa de novo. Senhor, como o Senhor me usava antes, me usa de novo. Eu quero voltar a te servir de novo. Eu quero voltar, meu Deus, a falar da tua grandeza de novo. E se você nunca fez isso, pede a Ele: Senhor, fala o meu coração, porque eu quero fazer a partir de agora. Porque eu quero te conhecer como tu és. Eu quero viver essa identidade de filho, de filha.
Eu quero te servir com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu quero cada dia caminhar contigo. Eu quero que o Senhor venha nessa minha terra seca e que o Senhor derrame da tua água, que o Senhor refrigere a minha alma, como diz Davi no Salmo 23, que o Senhor faça mudança na minha vida. E Deus vai fazer. Então, irmãos, o Espírito Santo está nesse lugar. E Ele quer ter você como amigo dEle, caminhar com você. Ele diz: eu te escolhi. Agora a questão é, você quer escolher Ele? Porque Ele já te escolheu. Ele vem ao teu encontro, Ele quer mudar a tua história. E se você quiser hoje, Ele vai fazer uma grande aliança com você. Então, se você está aqui, está afastado de Deus, se você está aqui e ainda não tomou a decisão por Jesus, quer tomar hoje, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, eu sei que é uma decisão pessoal sua, e você quer entregar a vida hoje a Jesus, você quer voltar para a presença do Deus vivo, sai do teu lugar agora. Não resiste não.